E as questões ambientais, climáticas, sempre trazem discussões no sentido de sensibilizar também a população de como agir, principalmente pensando em eventos extremos, né? E a responsabilidade que cada um também tem nessas mudanças ambientais e as interferências no nosso dia a dia. Desde a infância, Sandra, a gente aprende também na escola essa nossa relação com o meio ambiente, né? Com o meio em que vivemos, a educação ambiental. Agora, como é que ela pode ser melhor compreendida hoje? Pensa que é um desafio também para os professores. Todos nós estamos enfrentando situações que nós não vivíamos antes com as mudanças climáticas. E vamos conversar com os educadores, os professores Fábio Henrique Cogo, a Gleice Marini de Souza, que são professores da Rede Municipal de Educação de Piracicaba, estão conectados hoje com a gente. Sejam bem-vindos, professores. Olá, bom dia. Bom dia. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Começo conversando com o Fábio. Como é que o monitoramento climático aplicado à educação ajuda, de alguma forma, a promover também conscientização sobre as mudanças climáticas, Fábio? Quando você consegue trazer para a sala de aula essas informações como os dados, né, em números e gráficos, em tempo real. Então a IoT ela está aí com a parte de trabalhar com dados captados, né, em momentos ao vivo ali, ou seja, você consegue a cada 1 segundo, 30 segundos você tem a captura desses dados. Então você tem a variação da pressão, você tem a temperatura, né, isso vai montando ali um climograma. Isso fica como um facilitador para a criança entender, né? Ela está vivendo aquele momento na escola, né? Você consegue acessar aquele software naquele momento, disponibiliza na televisão digital, ali mesmo no computador, e a coleta de dados é ao vivo. Então você consegue ver os picos, momentos de maior temperatura, temperatura mais baixa, e isso vai trazendo uma realidade para a criança, porque daí a gente pode começar a conversar sobre a ideia da temperatura na escola, no ambiente escolar, se o bairro que a criança vem estava mais fresco, se o centro da cidade é mais quente, né? Então a gente vai, aqueles números matemáticos que só são números na lousa, de repente começam a gerar dados e aí você começa a impactar a realidade da criança, né? Ela começa a coletar e ter noção do que é uma informação aplicada dentro da meteorologia. Então seria o uso de tecnologias, porque no começo aqui do programa a gente estava lembrando, né, quando a gente estava na educação infantil, né, no ensino fundamental, de como a gente aprendia as questões ambientais, né? E hoje, como é que isso ajuda, né, a construir também um futuro mais sustentável, Gleice, pensando no uso de novas ferramentas? Bom, essas novas ferramentas, né, elas são ferramentas importantíssimas para nós, porque é através, né, do levantamento desses dados que nós fazemos um estudo, né, onde que a planta pode ser colocada, né, na questão da luminosidade, o monitoramento climático, né, quantos dias que está chovendo, né, a estiagem, né, então são dados que para uma horta urbana faz toda a diferença. E a gente lembrava, né, de plantar a sementinha do feijão, né? Eu lembro também do primário, dos professores fazerem o desenho, né, na época na lousa, o dia está ensolarado, né, o dia está nublado, né, de uma linguagem mais didática para a faixa etária, né? Como é que vocês também lidam com isso, assim? É só o uso das ferramentas, levando também a alguma habilidade para a sala de aula ou para a comunidade escolar? Na verdade, vem da sua fala anterior que você falou do clima, né? O clima mudou muito. Então, assim, a gente tinha um padrão o clima é um padrão de 30 anos, né? Hoje em dia não dá mais para falar, né? Isso daí. A gente tem uma modificação a cada 2 anos aí, quase que severa na padronização de temperatura e regime de chuva. Então, germinar é fácil, dura fazer a planta produzir. É você chegar no fruto dela, você transformar aquela plantinha num novo alimento. Então, aquela prática de fazer a atividade em sala de aula, hoje a gente já vai mais para a parte do pátio, a gente vai para a área externa, analisar os novos espaços, sempre fazendo o referencial
o ambiente que ele pode ter em casa. Então, por exemplo, qual parte da casa dele ele pode estar produzindo tal plantinha, que plantinha melhor se adapta àquele ambiente. E aí traz um senso para a criança, né? Porque a criança vai criar vínculo com aquilo que ela está criando. Então, tanto na plantinha da escola quanto a planta que ela está desenvolvendo em casa, ela vai acabar criando um diário, um acompanhamento, um fator de crescimento, né? E por ser um experimento, né? Algumas vezes vai dar errado, né? Algumas plantinhas morrem e tudo mais. Mas, assim, a coleta de dados, ela acaba trazendo uma parte significativa para elas, né? E quando você percebe, por exemplo, que há uma distância entre os momentos de chuva, esses intervalos longos, principalmente na área urbana, né? A gente tentou desenvolver aqui na nossa escola, no pior ambiente, né? Na parte mais com calçamento, sem terra, né? Você tinha ali muito calor, muito vento e baixa taxa de umidade. Então, aí, como é que a gente mantinha essas plantas? E elas sentiam muito rapidamente, de um dia para o outro, a falta de rega, né? Então fica muito visual para a criança, né? Eu acho que isso traz uma metodologia ativa mesmo da criança estar participando da produção do conhecimento e ela está coletando esses dados, né? Então traz um novo nível de conhecimento aí para estar entendendo as mudanças climáticas atuais. E considerando que hoje nós temos uma situação que muda praticamente a cada dia, né, com as questões climáticas, com ondas de calor, com ondas de frio, como vocês, professores, estão lidando com isso em sala de aula? Como também tentar entender um momento novo que vivemos para poder trazer isso para as crianças, enfim, para os alunos de uma forma geral? Bom, o estudo climático, né, ele deveria ser um conteúdo, né, presente mesmo, né, como na parte da BNCC. Geralmente ele vem como um tema transversal, né, e algumas disciplinas abordam isso, né, mas assim, em específico, geografia, em matemática, nós não temos, né, e toda essa mudança climática que nós estamos presenciando, né, é importante estarmos conscientizando os nossos alunos, né, o papel de cada um na sociedade, quais as ações que nós podemos, né, exercer como cidadão, né, e foi essa a nossa proposta, né, quando nós montamos o nosso projeto, né, de despertar aí nos nossos alunos essa conscientização, né, e fazer eles vivenciarem realmente como que a mudança climática está nos afetando. Né? Uhum. E que resultados vocês conseguiram, inclusive, colocando isso em prática? Desculpa, não entendi bem. Os resultados que vocês já, né, perceberam colocando as ideias em prática. A parte da própria criação dos vasos auto-irrigáveis, né? As crianças já conseguiram escolher espaços para estarem iniciando a produção, a leitura de gráficos, né? Você consegue trabalhar muito bem o plano cartesiano, tanto em geografia, parte de matemática. A gente consegue também uma sensibilização maior das crianças, né? Então, porque senão fica muito aquela atividade, né, de você levar isopor para a sala de aula, garrafa PET e montar alguma coisa, né, e depois no final acaba o projeto e vai dar tudo aquilo no lixo, né. Então a nossa ideia é sempre ter uma extensão. O que é iniciado na escola, logicamente que a escola é grande, ela não tem condição de manter um projeto por muito tempo, né, a gente vai tendo modificação dos espaços, mas as crianças estarem inserindo e levando isso para a própria família, para a casa em que eles vivem, né. Então, um dos resultados foram algumas crianças terem conseguido introduzir, além da vegetação em casa, né, conseguir plantinhas aí, e até mesmo ter o debate da alimentação saudável. Então, assim, você pensar que a alimentação ela tem que ser cuidada, né, a todo momento, né, pensar em temperatura, na parte da alimentação, conseguir esquematizar certinho, né, se programar, você colocar isso na cabeça de uma criança, né, que não vai estar pronto o alface ali no supermercado. Ele tem todo um processo de crescimento, né? Alguns vegetais você tem vantagem pelo processo de crescimento global, mas você tem outras desvantagens. Então, às vezes você tem um crescimento mais rápido, mas também um ataque mais rápido de algumas pragas, né? Então, como é que eu transformo esse alimento totalmente em orgânico, né? Como é que eu consigo garantir uma qualidade em cima disso? Então, ela vai se estendendo, né? A gente inicia o projeto, mas assim, a gente nunca sabe até onde ele chega, né? A gente acredita que
ele permeia em muitas áreas aí, e chegando no ambiente familiar, na comunidade, acho que é o papel da escola hoje, né? É plantar uma semente, literalmente, né? Que traz essa consciência, esse engajamento também demonstra o pertencimento, né? Por tudo isso, e faz com que eles encontrem, né, essas soluções para os problemas ambientais ou ali de onde mora, da comunidade, trazendo esse efeito em cadeia, né, professores? Sim, é isso daí mesmo. E também a ideia de pensar a sombra, né? Qual é o valor que a gente dá para a sombra hoje? Ninguém quer árvore, né? Mas todo mundo vai parar o carro e quer achar uma sombra para deixar o carro no fresco. Então, assim, a gente está aqui em Piracicaba, no interior, é muito quente, né? Então, em alguns momentos a gente não sabe até que ponto a gente vai aguentar essa estrutura social que a gente está vivendo, né? Porque você percebe que dias mais quentes, como é que uma criança vai aprender? A criança, por exemplo, terminou de almoçar e ela vai para mais 2 aulas. O que é o clima? Como que ele afeta esse processo de aprendizagem, né? Afinal de contas, todo mundo é ser humano, né? Então a gente tem um limite também dentro desse clima, da ideia de que é a vida sustentável para a gente, né? Então, às vezes a gente fica muito com a ideia de, coloca ar-condicionado, mas assim, até que ponto a gente vai ficar colocando ar-condicionado e esquecendo do papel das árvores, né? Que já estão aí há milhares de anos, né? Exato. E quando traz isso, né, mais próximo, que seja dentro do ambiente escolar ou dentro de casa, né, e isso acaba sendo visível mesmo, né, e sentido de alguma forma, né, seja por sentir menos calor em alguma situação, porque existe isso também da reclamação às vezes da própria estrutura escolar para trazer esse conforto, né, para os estudantes, para os professores, né, e os funcionários da escola. É isso mesmo. E a proposta foi realmente, né, de trazer essa sensibilização, né, de sensibilizar, né, essa questão climática, né. Como o Fábio falou, né, nós aqui em Piracicaba é muito quente, né, então não é fácil aguentar, né, as aulas no período da tarde, né? Eles têm ciclo desanimado, muito sono, né? Então, assim, tem todos esses fatores que a gente nós trabalhamos com eles, né? E eles perceberam, né? A diferença que faz, né? Isso, a diferença que faz. Os professores Fábio Henrique Kogo e a Gleice Marini de Souza, da Rede Municipal de Educação de Piracicaba, eles vão inclusive ampliar essa temática no Diálogos na Educação, evento promovido pelo Grupo EP. No dia 22 será o fórum em Piracicaba e a gente convida também, né, educadores, os interessados nesse tema, que é exatamente tentar encontrar soluções para aqueles desafios, né, educacionais de hoje, nessa troca, né, nessa troca de experiências que vai acontecer no dia 22 de maio no PCG em Piracicaba. Agradeço aos professores por já anteciparem um pouquinho desse conhecimento aqui com os nossos ouvintes. Nós que agradecemos. Obrigada. A gente que agradece. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês e um bom trabalho. Igualmente. 10h26.